Olá, classe, tudo bom com vocês? Terminamos mais uma unidade de história e agora é hora de fazer o Volta e Revira. O Volta e Revira, como o próprio nome diz, são algumas atividades e para as quais, para você poder responder, você vai precisar talvez voltar, revirar sua apostila e encontrar as respostas, né? Faça isso, tá? É uma forma de estudo muito importante. Vamos lá? Vamos juntos fazer essa atividade? Muito bem. Todo Volta e Revira, ele começa com esse quadro aqui, né? Esse quadro, ele tem as principais ideias da unidade. É muito importante que você faça a leitura com atenção, grife os aspectos que julgar mais importante, que você faça círculos em volta do que você quiser, anotações. Você está estudando. Complemente a sua apostila com os seus saberes também, né? Esse Volta a Revira aqui, ele começa com um texto sobre as crianças Xicrim, né? Xicrim é um povo indígena. Ser criança, crescer e aprender como um Xicrim. Então, vamos ver como que as crianças Xicrim aprendem? As crianças participam ativamente do cotidiano da aldeia. Ver e ouvir são entendidos pelos Xicrim como sentidos que levam ao aprendizado. Portanto, permitir às crianças testemunhar os eventos cotidianos e rituais é um modo de permitir-lhes aprender o modo de ser Xicrim desde cedo, né? Vendo, observando, participando ali. Alguns conhecimentos mais específicos, como de mitos, histórias ou de confecção de ornamentos e material de utilização cotidiana, podem ser adquiridos no dia a dia, pela observação, que deve ser silenciosa e respeitosa, de pessoas que fazem nas suas casas, né? Ou ouvindo os relatos feitos pelos mais velhos, principalmente à noite nas casas. Para o Chicrin, não importa quando e com quem uma pessoa aprendeu algo, mas quando ela pode começar a praticar o que aprendeu. E isso é dado pela categoria de idade em que está. Os homens só vão praticar a oratória quando pais de muitos filhos. E apenas os velhos, por exemplo, podem fazer o maior cocar. Agora, se um jovem o fizer, ele se torna um velho, passa a ter cabelos brancos. Não podendo fazê-lo, porém, ele pode aprender desde muito novo o modo de confecção de cocar, o que não lhe traz perigo algum. Esse texto é da Clarice Com, do livro Ser Criança, Crescer e Aprender como um Xicrim, Povos Indígenas no Brasil. Qual é o assunto abordado nesse texto? Será que o assunto abordado no texto é o cotidiano das escolas indígenas vivenciadas pelas crianças? Nós falamos sobre escolas? É sobre a forma como os adultos indígenas evitam que as crianças observem as atividades feitas por eles na aldeia? Será que os adultos evitam que as crianças os observem? Ou é sobre a participação das crianças indígenas Xicrim nos acontecimentos do dia a dia na aldeia? O que você acha? Se você optou pela terceira alternativa, então você acertou. Se você não errou, não tem problema nenhum. É só apagar e corrigir. Vamos lá. E de que forma as crianças Xicrim aprendem com os mais velhos? Bem, aqui no texto nós vimos que as crianças aprendem vendo, aprendem ouvindo, né? Aprendem observando, né? E participando do dia a dia dos adultos ali, né? Da comunidade deles, né? Então, vendo, ouvindo, observando e participando do dia a dia da comunidade.
A importância das crianças Xikrin conhecerem o modo de vida, os rituais, os mitos, as histórias, a confecção de ornamentos e materiais usados no cotidiano. Bem, deixa eu só dar uma paradinha aqui que eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Coloquei letra minúscula, vamos começar a resposta com letra maiúscula, tá? Bom, a importância das crianças Xikrin conhecerem o modo de vida, né, é para que eles conheçam a identidade do povo deles, para que eles saibam, né, valorizar o conhecimento, a cultura, e depois possam passar para as gerações futuras deles, né? Então, olha, tá aqui a resposta, eu vou copiar e colar ali. Ao conhecerem o modo de vida e as histórias, os costumes, as tradições, né, as crianças podem praticá-los, né, e transmiti-los às próximas gerações, né. Então, além delas aprenderem para elas fazerem, elas vão transmitir para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações. Se você ainda não teve tempo de escrever, dá um pause no vídeo para depois continuar. Muito bem. Agora, se a gente observar esse vaso de bronze, você sabe o que é bronze? Bronze é um metal, como o ouro, a prata, né? Nos campeonatos, como as Olimpíadas, as medalhas, a medalha do primeiro lugar é de ouro, do segundo é de prata, do terceiro é de bronze, né? Então é um metal valioso, não tanto quanto a prata e o ouro, mas um metal valioso, né? E duro também, para ele ser usado para fazer um vaso como esse, por exemplo, ele precisa ser derretido, tá? Então vamos lá. Olha que vaso bonito, detalhado, cheio de enfeites, né? Vamos escolher a alternativa correta a respeito desse vaso que faz parte da cultura material desse povo que viveu no século IX na Nigéria, que é um país da África. A população africana que vivia nessa região não conhecia o fogo? Será que eles não conheciam o fogo? Como então que eles fizeram isso com o bronze? O bronze não precisa ser derretido para ser trabalhado assim? Então, com certeza, eles conheciam o fogo. A arte produzida pelo povo da região era rústica e pouco detalhada. Pouco detalhada? Olhem quantos detalhes tem nesse vaso, né? Quantos desenhos. A arte produzida pelo povo da região representa suas técnicas, ou seja, as técnicas que eles sabiam fazer e os valores culturais desse povo. Por isso que a gente chama isso de cultura material, porque através desse vaso a gente pode saber, né? A gente pode identificar as técnicas que eles já sabiam usar, como, por exemplo, o fogo para derreter o bronze, para fazer todas esses detalhes nesse bronze, né? Os valores culturais dele. Então, se você escolheu a terceira alternativa, mais uma vez você acertou. Assinale com um X as imagens que contêm apenas elementos da cultura material. Então, vamos voltar e revirar nossa apostila para a gente lembrar o que é cultura material. Tá bem aqui pertinho, uma página para frente aqui, né? Olha aqui, quando a gente viu o patrimônio cultural, a gente viu, né, que o patrimônio material, né, é formado por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobília, utensílios usados no dia a dia, meios de transporte, acervos de documento e de fotografias, entre outros. Então, esses são os cultura material. E aí, material, vocês lembram? Olha, tá aqui modos de fazer alimentos, objetos, sistemas de cultivo, ofícios, expressões culturais como festas, danças e etc.
Muito bem. Então, vamos agora voltar à questão. Você acha que esses hieróglifos da pirâmide de Teti, né? Essa é uma fotografia da pirâmide. Esses desenhos todos aqui, eles fazem parte da cultura material ou imaterial? Claro que da cultura material, né? Eles estão lá na pirâmide, na parede da pirâmide, estão cravados nesta parede. Então, vamos. E essa festa, esses indígenas dançando durante a festa do peixe? As festas, as tradições, elas fazem parte da cultura imaterial. Então, nós não vamos marcar. Espelho, escova e pente de brinquedo são objetos, fazem parte da cultura material. Assim como essa ânfora. Ânfora é um vaso, tá? Do período arcaico. Vamos verificar se as respostas estão corretas? Certinhas. Muito bem. Terminamos a nossa atividade. Beijo e até a próxima.